might not know why, we might not know how, but baby tonight. Fala galera, aqui é o professor Caju. Vamos para uma resolução da UFO de Física, prova 2019/2, e ela diz o seguinte: uma pessoa vai até um museu de ciências e numa sala de efeitos luminosos se posiciona frente a diferentes tipos de espelhos, côncavo, convexo e plano. Qual situação a seguir representa a correta imagem I que é possível essa pessoa obter de si própria? E aí tem as imagens, certo? Então vamos lá. Vamos essa questão trabalhar por eliminação em uma boa parte dela. Olha só. Primeiro vamos lembrar que no espelho convexo a imagem só tem um tipo de imagem que pode ser formada, ela é virtual, ou seja, ela é projetada atrás do espelho, você consegue enxergar sem precisar de um anteparo. Ela é reduzida ou menor, né? Costumo escrever menor, vou colocar reduzida, menor. Ela é menor que o objeto, ela fica pequena e é direita. Ou seja, se você está em pé, ela fica em pé também, ela fica cabeça para baixo. Então, no espelho convexo só se forma imagem assim. Isso já elimina a letra D de dado, ó. A letra D, então, a letra D de dado está fora, porque mostra um espelho convexo, só que a imagem está invertida, tá? A imagem está invertida e a imagem tinha que ser direita. Tá menor? Tá. Tá virtual? Sim, porque está projetada atrás do espelho, mas está invertida, então não pode ser a verdadeira. Então a D está fora. Vamos agora lembrar de espelho plano. O que a gente lembra de espelho plano? Que a imagem é sempre virtual, mesmo tamanho, não é maior nem menor, ela é do mesmo tamanho que o objeto, e também direita. Inclusive ela fica, a distância da imagem ao espelho é a mesma que o objeto ao espelho. Então aqui, isso vai eliminar a letra C. Por que vai eliminar a letra C? Porque a letra C mostra o espelho plano e a imagem menor. E a imagem tinha que ser do mesmo tamanho. Tá? Aqui foi eliminado porque a imagem não estava direita, a letra D, e aqui é porque estava menor e não do mesmo tamanho. Agora vamos ver o espelho côncavo. O que acontece com o espelho côncavo? Quando você coloca uma imagem sobre o foco. Sempre que você coloca sobre o foco, se diz que forma uma imagem imprópria. Ou seja, os raios não se encontram, eles refletem e não se encontram. Então você não consegue formar a imagem, é uma imagem imprópria, não tem imagem quando você fica em cima do foco de espelho côncavo, certo? E aqui na letra B, ele está em cima do foco e tem uma imagem maior, invertida, virtual, mas ela tinha que ser imprópria, então isso já elimina também a letra B. Ou seja, a resposta tem que ser a letra A, mas vamos checar, né? Por que é a letra A? A letra A tem um espelho côncavo e o objeto está entre o foco e o centro e o vértice do espelho. Vamos lá. Ok, seria o centro. Foco mais ou menos aqui, né? Como que você faz? Imagina que o centro de curvatura é mais ou menos, se você completar isso aqui, forma uma circunferência. O centro da circunferência vai ser mais ou menos o centro de curvatura do espelho. A metade da distância do vértice até o centro é o foco. Aí eu vou colocar um objeto aqui entre o foco e o vértice, que é aqui. Geralmente você faz um objeto relativamente alto para poder ficar claro, aí ficar mais detalhada a imagem, não ficar muito poluída. Vamos ver se dá certo aqui. Aí eu tenho que lembrar dos 3 raios notáveis, tudo de 2, né? Quais são? Quando o raio passa pelo foco, ele tem que refletir e voltar paralelo ao eixo principal. Se ele vem paralelo ao eixo principal, ele tem que refletir e voltar sobre o foco. E se ele bate no vértice, ele passa no vértice, ele tem que refletir com o mesmo ângulo de incidência com que ele acertou, com que ele incidiu. Então vamos lá.
eu não vou poder fazer o raio que vai passar pelo foco, ele vai para trás, ele não vai em direção ao espelho. Então esse está fora, eu vou ter que usar os outros dois raios notáveis. Paralelo ao eixo, tem que refletir passando pelo foco. Tá? E quando acerta o vértice, se eu tenho aqui um ângulo de incidência, tem que ter o mesmo ângulo de reflexão. Aí os raios para cá não vão se encontrar, então tem que fazer o prolongamento deles para eles se encontrarem do outro lado. Pronto, se encontraram aqui com os prolongamentos. E aqui eu tenho a imagem. Agora eu posso dizer as características dela. Como que eu sei se ela é virtual ou real? Ela é real, quando tem um objeto real, ela é real quando ela é formada pelo encontro dos prolongamentos dos raios, e não pelos raios em si. Tá vendo que aqui eles não iam se encontrar pelo prolongamento? Então é uma imagem virtual, que é uma imagem que não precisa de um anteparo para observar. Ela pode ser vista, digamos, atrás do espelho, né? Ela é maior, claramente maior, objeto, imagem. E do mesmo tamanho, porque ela está apontada para cima, aqui como está também apontada para cima, está no mesmo sentido, então ela é direita. Vamos ver se isso bate com a alternativa A. Observe que a alternativa A ele está olhando para o espelho, a imagem está à direita, os dois estão de pé, a imagem está maior que ele e ele consegue ver, ela está atrás do espelho, é virtual. Virtual, maior e direito. Isso faz com que a letra correta seja a letra A. Tá? Então, questão de espelho e lente, que analisa o tipo de imagem, tem várias opções, é interessante pensar, né, em tentar fazer por eliminação, porque algumas coisas você já pode saber sem ter que ficar desenhando sempre. Por exemplo, espelho côncavo sobre o foco, espelho plano e espelho convexo não precisa desenhar, dá sempre o mesmo tipo de imagem, né? Então, isso aí você pode eliminar algumas alternativas, não ter que desenhar uma por uma, assim você ganha tempo, certo? Se tiver que desenhar, basta lembrar 3 raios notáveis. Não é difícil lembrar, só dá um pouco de trabalho, porque você tem que ter um pouco de noção de espaço, desenhar não muito fora de escala, porque senão pode dar um resultado equivocado, tá certo? É isso aí, continue praticando e até nossa próxima resolução.